Na aula de hoje, vamos falar sobre faturação de energia elétrica. O que é levado em consideração na hora da cobrança do consumo de grandes clientes como indústrias e edifícios comerciais. Se você quer baixar os materiais dessa aula, basta entrar no meu site e na parte de instalações elétricas industriais vai ter o item de tarifação de energia elétrica. Lá você vai encontrar os slides e resoluções da ANEEL que regulamentam as modalidades de tarifação dos consumidores. Bem, para começar, os consumidores de energia elétrica são divididos em dois grupos. É o grupo A e o grupo B. O grupo B é o grupo onde a maioria dos consumidores se enquadram. Lá temos os consumidores residencial, rural, demais classes, por exemplo, pequenos comércios como padarias e mercadinhos, e iluminação pública. O que é destaque aqui nesse grupo é que eles são atendidos a uma tensão de até 2,3 kV, ou seja, 2.300 volts. Mas o que temos é que as concessionárias de energia elétrica têm na sua rede secundária tensão de 110 e 220 volts. Outra característica é que para se enquadrar nesse grupo, os consumidores eles têm que ter uma carga instalada de no máximo 75.000 watts e exigir uma demanda também de 75.000 watts, né? Mas o que é carga instalada e o que é a demanda elétrica? A carga instalada é a soma de todas as potências de todos os equipamentos que existem instalados na edificação. Imagina essa planta baixa de um apartamento, na qual nós temos 4 lâmpadas instaladas, 2 TVs, um chuveiro elétrico, um ar-condicionado e uma geladeira. Então nós temos que a carga instalada nesse imóvel é então a soma das potências das 4 lâmpadas, da TV, mais o chuveiro, o ar-condicionado e a geladeira, que totalizou 6.780 watts. Ou seja, a carga instalada é de 6,78 kW. Já a definição de demanda elétrica é um pouquinho diferente. Ela está relacionada mais ou menos como o quanto os consumidores vão requerer da concessionária de energia elétrica, né? Quanto eles vão demandar de energia elétrica. Então isso vai depender da quantidade de equipamentos que você tem ligado dentro da unidade consumidora. A demanda elétrica, então, é a soma da potência dos equipamentos que estão ligados simultaneamente. Então imagine o mesmo apartamento com os mesmos equipamentos. Imagine que você saiu de casa e deixou a geladeira ligada. Nesse momento a demanda elétrica é somente a geladeira elétrica. Quando você volta para casa, você vai lá e liga 2 lâmpadas, liga mais a TV e o ar-condicionado. Nesse momento, então, a demanda elétrica vai ser um pouquinho maior. Então nós teremos a potência das 2 lâmpadas ligadas, 40 watts, temos a TV, o ar-condicionado e a geladeira, totalizando 1.590 watts, ou seja, 1,59 kW é demandado de energia elétrica. Por que a demanda elétrica então é importante para as concessionárias? Porque que é com base nesse fator que as concessionárias elas orientam os investimentos dentro de sua infraestrutura. Por exemplo, imagine que uma concessionária que tem capacidade de abastecer até 15 kW de potência demandada. E que essa concessionária ela atende então, por exemplo, 2 bairros aqui residenciais, na qual um demanda 2 kW, o outro demanda 5 kW e o outro uma indústria que demanda 4 kW. Isso aqui é um exemplo. Então, se a gente fizer essa soma, né, 5 mais 4, 9, mais 2, 11 kW de potência demandada nessa região. Nós podemos então observar que a concessionária ela tem capacidade, né, a infraestrutura dessa concessionária ela tem capacidade sim de atender esses clientes. Bem, imagine agora que um dos bairros residenciais começou a crescer
mais clientes começaram a serem conectados na concessionária e aí a demanda elétrica aumentou para mais 1 kW. Tá? Então a concessionária ela vai avaliar o crescimento e vai, nesse caso aqui, concluir que ainda assim ela pode atender esses clientes. 5, 9, 11, 12 kW, ela tem capacidade para 15, então está tudo bem ainda. Imagine também que a indústria ela cresceu e agora ela entra em contato para a concessionária. Olha, nós temos a intenção de aumentar em 1 kW nossa demanda elétrica. Vocês têm condições de atender? Então a concessionária vai lá, avaliar a sua infraestrutura e vai ver que nesse caso sim, ela pode atender o cliente, né? Então o cliente da indústria aqui no caso, ele vai solicitar esse aumento de demanda que ele vai exigir da concessionária e a concessionária, após a avaliação, né, ela vai verificar que ela pode atender esse cliente ainda. O problema começa a acontecer quando começam a surgir cargas que não eram esperadas, né? Por exemplo, ligações irregulares, gatos, aumento de carga de uma indústria sem a comunicação à concessionária, tudo isso vai aumentar a demanda de energia elétrica. A concessionária ela simplesmente não previa esse aumento de demanda, tá? Ela no caso não vai fazer investimentos na sua infraestrutura. E o que é que isso vai causar na prática? É que vai ocorrer uma sobrecarga no sistema, né? A infraestrutura ela não está preparada para atender essa quantidade de potência. E essa sobrecarga então vai começar a causar quedas de tensão na rede elétrica. Os clientes eles podem inclusive sentir essa queda de tensão, como uma baixa da luminosidade, um equipamento como o ventilador que perde um pouco de potência e começa a girar mais devagar. E esse tipo de coisa pode inclusive queimar, né? Queimar equipamentos dentro das residências e nas indústrias. Então, pessoal, a gente vai ver que isso é tão sério que inclusive os grandes clientes como as indústrias, elas são cobrados por essa demanda de energia elétrica. E que caso ele ultrapasse a demanda que foi contratada, ele inclusive é cobrado uma multa. Pois é com base nessa demanda elétrica que a concessionária ela tem condições de atender perfeitamente os seus clientes. Bem, agora que a gente já sabe o que é demanda elétrica e o que é carga instalada, vamos voltar aqui para os grupos de consumidores e conhecer os consumidores do grupo A, que corresponde aos grandes clientes. Ele está dividido então em 6 subgrupos, na qual nós temos o grupo AS, que corresponde aos clientes que são atendidos por ramais subterrâneos, tá? Então a alimentação desses clientes é subterrânea, onde a tensão desses alimentadores eles não podem ultrapassar, né, 2,3 kV. Sua carga instalada então é no máximo 75 kW e uma demanda não pode ultrapassar 2.500 kW, tá bem? E a gente vai subindo os grupos A4, A3A, A3, A2 e A1, que é o grupo que tem o maior atendimento de tensão. Então esse grupo aqui, ele é atendido a tensões acima de 230 mil volts, tá? Sua carga instalada aqui, então, desses 3 grupos aqui, né, é de 2.500 kW e a demanda maior que 2.500 kW. Só para a gente ter uma noção, tá bom? Por exemplo, o nosso grupo lá, do nosso campus, do IF de Presidente Figueiredo, nós somos consumidores do grupo A4. Lá nós temos uma potência de carga instalada, ela é maior do que 75 kW, tá bom? Entretanto, ela é menor, né, que 2.500 e a demanda elétrica ela é menor que 2.500 kW, tá bom? Nesse caso aqui, nós somos atendidos a uma tensão de 13,8 kV. Até aqui vimos então que esses dois grupos eles são diferenciados basicamente pela carga instalada, né? Então temos o grupo A, cuja carga instalada e a demanda são altas e são caracterizados por serem grandes clientes. Então são indústrias,
São shopping centers, né, centros comerciais, ou consumidores de grande porte. E o grupo B são caracterizados por uma baixa carga instalada, uma baixa demanda, e são classificados como sendo pequenos consumidores. Mas com relação à tarifação desses clientes, existe alguma diferença? A gente vai ver que existe sim diferença entre o grupo A e o grupo B com relação às tarifações. Por exemplo, os consumidores do grupo B, eles podem ser tarifados de duas formas. Podem ser tarifados na modalidade convencional ou podemos também ser tarifados na modalidade horário branco. Então, quem é do grupo B, ele pode optar pela modalidade convencional, se for mais vantajoso para ele, ou ele pode optar pela modalidade horário branco. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a diferença dessas duas modalidades. Os grandes clientes do grupo A, eles podem ser tarifados na forma azul ou verde, com uma pequena distribuição. Por exemplo, os consumidores do AS até o A3A, eles podem optar pelo horário verde ou pelo horário azul. Já os consumidores que vão do grupo A3 até o A1, né, só tem uma modalidade que é aplicada a eles, que é o horário azul. Iniciando pelos consumidores do grupo B, vamos conhecer as modalidades tarifárias que são aplicáveis, que são a convencional e a branca. Começando pela modalidade convencional, que provavelmente é a modalidade tarifária que é aplicada na sua residência, ela é do tipo monômio, ou seja, os consumidores desse tipo de tarifação é cobrado apenas por um tipo de consumo, que é o consumo de energia elétrica, ou seja, o quilowatt-hora. Bem, você é cobrado apenas pelo que você consome de energia elétrica, corrente elétrica que passa pelos condutores e entram na residência e é consumida, tá? Por esse consumo, quilowatt-hora, é cobrado uma taxa. Então, essa é a tarifa aplicável ao consumo de energia elétrica, né? Uma quantidade de reais por quilowatt-hora consumido. E essa tarifa é a mesma durante todo o dia, tá? Tá, mas o que é esse consumo de energia elétrica? Tá aqui, ó, embaixo a equação. É a potência do equipamento, né? Seja lá quantos equipamentos estiverem ligados, né? Nós vimos lá aquele exemplo da planta da casa. As lâmpadas, temos a geladeira, temos as TVs, ar-condicionado. Todo equipamento elétrico que é ligado, ele consome energia elétrica. Se você pegar a potência desses equipamentos que estão ligados e multiplicar pelo tempo em horas, tá? Pelo tempo em horas que esse equipamento está ligado, então nós vamos ter o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Vamos considerar o exemplo do consumo de uma casa. Nessa casa a gente tem uma geladeira, cuja potência é de 200 watts. Apesar da geladeira ficar ligada 24 horas por dia, vamos considerar que o compressor dessa geladeira fique acionado apenas 8 horas por dia. Então, considerando isso, qual é o consumo dessa geladeira por dia? Bem, a gente vai ter que multiplicar a potência pelo tempo que ela fica acionada. Só que a potência tem que ser em quilowatts. Então, nós convertemos a potência de 200 watts para 0,2 kW, multiplicamos pelo tempo que ela fica acionada, 8 horas, então nós temos um consumo por dia de 1,6 kWh. Vamos considerar ainda um chuveiro elétrico de 5.000 watts ligado 20 minutos por dia, que é equivalente a 0,3 horas. Então nós temos um consumo de 5 kW vezes 0,3, que vai ser 1,5 kWh por dia. Vamos adicionar também aqui uma lâmpada de 20 watts. Essa lâmpada ela fica ligada 11,67 horas por dia. Então, fazendo a conversão, 0,02 kW vezes 11,67 horas, temos então um consumo de 0,233 kWh por dia. Somando tudo isso, vamos ter então
um consumo na casa inteira de 3,33 kWh por dia. Bem, se nós temos 30 dias no mês, multiplicamos por 30, vamos ter então um consumo nessa casa de 100 kWh por mês. Para saber de quanto vai ser cobrado de energia elétrica por esse consumo, basta multiplicar pela tarifa. Por exemplo, se o consumo elétrico em um mês foi de 100 kWh de uma determinada unidade consumidora e a tarifa é de 80 centavos por kWh, então a gente vai ter o quê? Uma conta de energia, né? A fatura ela vai chegar a um valor de R$ 80. E é comum a gente encontrar na fatura de energia elétrica o histórico de consumo, né? Então nós temos lá todos os meses um valor lá numa coluna que é o consumo daquele mês, tá? Esse método convencional é um método mais simples, né, de a gente entender, é o que é aplicado para a maioria dos consumidores, né, a qual o consumidor ele paga pelo consumo de quilowatt-hora a uma tarifa que é a mesma durante o dia inteiro. Então não muda. Se a tarifa é 80 centavos, então é 80 centavos durante todo o dia. E aí a gente vai ver a outra modalidade que é aplicada ao grupo B, que é a horária branca. Nessa modalidade, existe mais de uma tarifa que é aplicada ao consumo de energia. Assim como a convencional, a horária branca ela também é uma modalidade monômia, ou seja, os consumidores são cobrados apenas pelo consumo de energia elétrica, que é o quilowatt-hora. Então, é aplicada uma tarifa em reais para cada quilowatt-hora consumido. A diferença é que na horária branca nós temos valores diferentes para essa tarifa. E esses valores eles são determinados pelo horário em que o consumo é realizado. Então, por exemplo, temos uma tarifa para o consumo de energia elétrica no horário fora de ponta, tá? Nesse horário fora de ponta é o horário em que há menos consumidores demandando energia elétrica. E nesse horário a energia é mais barata. Tem uma outra tarifa que é para a energia que é consumida no horário intermediário. E tem mais uma tarifa de energia que é o horário de ponta. Nesse horário, quando existe mais consumidores consumindo, e por esse motivo a energia é mais cara. Então veja só nesse gráfico a relação entre o valor das tarifas que é cobrado, né? Então nós temos um valor mais barato no horário fora de ponta, né? Que é isso aqui, ó, de que vai da 1h da manhã até às 17 horas. Então nesse horário o consumo tem um valor mais barato. Às 18 horas nós temos um horário intermediário e a partir das 19 até 21h59 nós temos o horário de pico, onde é cobrado a energia mais cara. E aí volta a reduzir o valor, né? Então nós temos o horário das 22, então volta a ser intermediário, e a partir das 23 horas até as 24 horas nós temos aí o horário fora de pico, que a energia fica mais barata. E essas tarifas, elas são aplicadas nos dias úteis. Já nos sábados, domingos e feriados, a tarifa é cobrada uma só, que é a menor tarifa, que é a tarifa fora de pico. Se nós formos comparar as tarifas horária branca com a convencional, nesse gráfico aqui, nós temos que, quando se trata da tarifa fora de ponta, que é quando a energia é mais barata, ela é bem mais barata do que se você utilizasse essa energia na modalidade convencional. Entretanto, se o consumidor ligar os equipamentos e fazer o consumo de energia nos horários intermediários e de pico, nós teremos então umas tarifas bem superiores à tarifa convencional. Então, pessoal, cabe ao cliente fazer a análise do que é mais vantajoso para ele, se é ficar na tarifação convencional, onde ele paga uma tarifa única durante todo o dia,
ou se é mais vantajoso para ele pagar umas tarifas mais baratas. Por exemplo, é o caso de clientes em que o consumo de energia se dá durante o período em que a energia é mais barata. Digamos que ele não consome praticamente nada nos períodos das 18 horas até as 22h59. Então, se nesse período ele consome pouco, então a tarifação convencional já não é interessante. Parte dessa aula então vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre as outras modalidades de tarifação que são aplicadas aos consumidores do grupo A.